No vídeo de hoje, nós vamos falar o que é e como utilizar suporte e resistências nos gráficos para você poder identificar para onde vai o preço, seja de ações ou de criptoativos. Fala investidor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Kevin, seja muito bem-vindo ao Naipe Investimento. E antes de começarmos o vídeo, eu queria agradecer aos 285 inscritos do canal. Muito obrigado a todo mundo que assiste, que comenta, que deixa o seu like. E para você que não é inscrito, eu peço que você assista esse vídeo até o final para depois tomar a decisão de se inscrever ou não, tá bom? Bom, ontem aqui num grupo do WhatsApp, eu estava conversando com o pessoal e eu tentei dar uma explicada sobre o que é suporte e resistência. E eu resolvi trazer isso aqui num vídeo do canal de forma simples, de forma resumida e de forma direta. Eu fiz até um slide aqui, eu copiei exatamente o texto das maneiras que eu escrevi e coloquei as mesmas imagens. Bom, então vamos crescer aqui, vamos começar. O que é e como utilizar suporte e resistência? Bom, mas antes disso, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu vejo muita gente que o mercado cai e do nada vem uma vela de alta e as pessoas ficam muito felizes, né, animadas, e quando o mercado está subindo vem uma vela de baixa, as pessoas, né, se desesperam. Aqui eu fiz uma imagem para mostrar para vocês o que? Aqui é o que você espera de um mercado de alta, que só vem a vela verde, mas na realidade ele é outro, tá? O mercado ele vai fazendo, né, fundo, acima de fundo aí, topo, abaixo de topo, sempre em formato de M, né? Sempre vem velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas. Então ele nunca vai subir como você quer. E a queda também, né, como você espera que seja. Você espera que caia de uma vez, ela acha o suporte, pum, e volte a subir. Mas não é assim. Normalmente o mercado cai, aí vem um diazinho de alta, daqui a pouco ele cai mais um pouco aí, e assim vai indo, né? Aquela queda devagar. Você tem esperança aqui, mas ele vem, deixa um pavio e pum, volta para baixo. Então, toma muito cuidado aí com euforia, com movimento, preste bem atenção nos candles, né, nas velas, porque elas não são simplesmente desenho, elas mostram, né, o interesse dos players, né, seja comprador ou seja vendedor. Então fique atento a isso, tá? Bom, o que, né, pontos de resistência, né? Vamos falar aqui então. Pontos de resistência normalmente mostram para nós um grande interesse vendedor ou uma exaustão de movimento de alta. É quando o preço toca várias vezes o mesmo valor para cima e não consegue romper, seja ele causado por falta de volume ou realização de lucro. Já o suporte costuma nos confortar em um movimento de queda, indicando para nós uma possível reversão de tendência e um possível ponto de compra. O suporte é formado quando o preço toca várias vezes o mesmo valor para baixo, porém não cai mais que aquilo, tá? Então, resistência para cima, suporte para baixo. Bom, aqui eu fiz uma imagem para tentar mostrar o que é, né? É a mesma imagem que está lá no grupo, eu não mexi em nada, então pode ser que tenha erro de português aqui, mas vamos lá. Suporte e resistência, o que é? Suporte e resistência nada mais são do que pontos de interesse, dá para deixar isso muito claro, pontos de interesse, onde o suporte mostra um ponto de interesse comprador e a resistência um ponto de interesse vendedor. Ah, como assim? Eu vou explicar. Linha amarela resistência, linha preta suporte. Aqui, né, nós temos o preço aqui embaixo, né? O que eu tentei representar foi que o preço tocou 1, 2, 3, 4 e aqui tocou 5 vezes e ele sempre volta para cima. Por que isso acontece? Porque esse ponto aqui é um ponto onde os compradores acreditam que já não necessita mais que o preço caia, ou seja, aqui as pessoas já acreditam que o ativo está muito barato, então aqui tem um interesse comprador muito alto, né? Isso acontece, isso nós chamamos de suporte. Já a resistência é quando, né, as pessoas começam a fazer realizações de lucro e elas acreditam que o preço daquele ativo pode estar um pouco caro. Então não existe interesse comprador na venda, na compra, perdão, e sim um interesse vendedor, tá? Bom, aqui eu fiz o desenho e é o mesmo texto que eu coloquei lá no grupo, tá? Nesse desenho que eu tentei fazer, significa que o ponto de valor 6, né, aqui do gráfico virou uma resistência, já que o preço tocou várias vezes o mesmo valor e não tem força para romper para cima. Enquanto não tiver volume e o preço se mantém nesse padrão gráfico, o ponto de número 6 passa a ser o ponto de interesse vendedor ou resistência. O que eu quis representar aqui? Aqui eu tracei uma linha laranja, né, que é o ponto de resistência, aqui eu tentei fazer alguns valores, seja 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Aqui o que eu tentei representar? Movimento de alta, o preço tocou, deixou um pavio da vela, ficou bem ruim aqui, caiu, subiu, tocou, caiu, subiu. Ou seja, o valor de número 6 aqui é uma resistência, porque ela tem muito interesse vendedor, ou seja, o preço não tem força para continuar subindo. Bom, eu fiz o mesmo desenho aqui, eu tracei outra linha aqui para representar um suporte. E aqui o que eu escrevi?
Nesse mesmo desenho, se for traçado uma linha no ponto de número 3, nós traçamos aqui, vamos ver um indicativo de um possível suporte, já que o preço toca no ponto e volta para cima, ou seja, no ponto 3 existe interesse comprador. Caso o preço se mantenha entre um suporte e uma resistência, chamamos de acumulação, indecisão ou, se usa o termo, o preço está dentro de um caixote. Para simplificar, quando o preço fica em movimentos repetitivos no mesmo ponto, você pode chamar isso de indecisão e ficar fora do mercado, né? Então aqui nós temos um suporte, já que o preço toca aqui, né? E os compradores acham que o preço não tem necessidade de ficar mais barato que isso. O preço toca e não tem potencial para continuar caindo, volta a subir, ele toca, volta a subir. Isso é chamado de suporte, porque ele tem um interesse muito grande de compra, perdão. Agora, quando o movimento fica aqui, a gente chama isso de lateralidade, de indecisão, porque o mercado ele não tem uma tendência, ele fica preso no mesmo movimento, entre 6, 3, 6, 3, 6, 3. E assim por diante. Bom, o que eu costumo fazer? Eu costumo olhar o mercado como se fosse a primeira lei de Newton. Como que é a primeira lei de Newton? Todo corpo em repouso permanece em repouso até que uma força maior atue sobre ele. Como que eu adaptei isso para o mercado? Todo o mercado se mantém na mesma tendência até que uma tendência maior atue sobre ele. Bom, aqui eu peguei e desenhei no gráfico um rompimento, né? E o que eu escrevi? No mesmo gráfico, tentei fazer um desenho para explicar o que é um rompimento. Nesse caso, o preço rompeu a resistência e manteve o movimento altista, ou seja, não tinha mais interesse vendedor naquela região e os compradores ganharam a batalha, né? Em caso de rompimento, o preço tende a subir por um tempo e retestar a antiga resistência. Porém, agora aquela resistência passa a se tornar um suporte, já que o mercado entende que naquela região não existe mais tanto interesse vendedor. Agora ele passa a ser dominada por compradores, né? Então, aquela mesma imagem, né, que a gente viu que o ponto 6 era a resistência, aqui eu quis representar um rompimento, ou seja, o preço, esse ponto ganha força, né, e vai para cima, né, com força. Mas o que acontece? Normalmente, depois que você rompe uma resistência, enquanto o preço está tentando achar novas resistências aí, ele tende a retestar aquele ponto que uma vez foi resistência. Agora, esse ponto aqui passa a ser suporte, né? Por quê? Lembra que resistência é onde tem interesse vendedor para o preço não continuar subindo. Agora que o preço rompeu, ele passa a ter interesse comprador, com indicativo de que para o preço não cair. Então aqui passa a ser suporte, então normalmente o preço tende a bater e ir para cima, tá? Bom, aqui a gente tentou mostrar um rompimento para baixo. Nesta imagem eu tentei representar um movimento de queda, onde ocorre quando o preço perde o suporte. No caso de um movimento de queda, o preço tende a cair rapidamente, já que além da pressão vendedora, não existe interesse comprador entre os pontos. Ou seja, normalmente o preço cai muito mais rápido do que ele sobe. É comum vermos um ativo subir durante dias e até semanas, porém quando ele entra em queda, ele devolve todos os seus ganhos em questão de horas. No caso de rompimento para baixo, o que era um suporte passa a ser uma resistência, ou seja, onde tinha um interesse comprador muito grande, passa a ter um interesse vendedor muito grande. Então aqui eu representei, né, o preço, ele testa e ele perde. Esse ponto aqui, que tinha um interesse comprador, né, onde não deixava o preço ir para baixo, agora tem interesse vendedor que faz com que o preço, né, caia, passa a cair. Ou seja, aqui de um suporte passou a ser uma resistência, né, e ele vai buscar novos suportes aqui embaixo. Bom, eu tentei explicar o que é suporte resistente de uma forma simples, de uma forma rápida, para que todos entendam. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar exemplos aí na prática. Eu vou tentar deixar esse slide aqui que eu fiz na descrição do vídeo aí para download ou no Drive para quem quiser acompanhar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo, valeu!